Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E nosso convidado de hoje é o ex-deputado federal, atual senador e presidente da CPI que investigou as tais ONGs internacionais e nacionais também, a atuação delas aqui no Brasil. Plínio Valério. Muito obrigado, senador, pela presença. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui e agradecer pessoalmente vocês que deram tanta força à nossa CPI. A grande imprensa boicotava e vocês divulgavam. Isso é muito bom, por isso, meu obrigado. Nós que agradecemos sempre o acesso, as entrevistas, as falas. Mas, senador, eu queria começar com uma curiosidade pessoal minha. Assim. Eu sei que a CPI é uma coisa que vem acontecendo há anos até. Né, tem 5 anos, se eu não me engano, esse trabalho do senhor árduo para emplacar a CPI, e agora esses meses de CPI. Qual é o caso mais cabeludo? Veja bem, a gente já entrou sabendo a prática deles, sabendo o que eles fizeram no verão passado, ou nos verões passados. A gente só precisava de números. A BIM nos forneceu alguns números, nos forneceu de forma sigilosa, mas forneceu subsídios, munição para que a gente pudesse ir além. Mas os números conseguidos, os que eles publicam, já os compromete, que são números estrondosos em relação de dinheiro. O que a gente pôde provar é essa relação promíscua que existe entre eles. O ISA, IBAMA, FUNAI, IP, né, Amazon, eles têm um timezinho que está aí há 40 anos. Os mais velhos, os mais novos. Então, ora, o Manuel está no IBAMA e o João na ONG. Aí o João vai para o IBAMA e o Manuel para a ONG. Eles acham isso normal. Eles pegam o dinheiro, 80%. E um favorece o outro. Né? Favorece o outro, um cobre o outro. Um diz assim, olha, eu vou fazer um laudo antropológico lá da terra tal para a gente requerer da FUNAI, e quando eu mandar para ti, tu topa. Então é tudo feito assim. Aí eles fazem um laudo antropológico duvidoso, eles transformam pardos mestiços em indígenas e leva aquele número e a FUNAI vai e pede demarcação. Isso não é o escabroso. Eu acho que o escabroso que a gente podia falar, essa prática ela é antiética, né? É incivilizada, é civilizatória, é vergonhosa e tudo. Se é corrupção, a gente só não pôde qualificar como corrupção porque o próprio Código Criminal não prevê isso. Não é crime. Né? A gente contou dificuldade por isso. Mas o que chama atenção mesmo, números. Se você pegar essas 6 ONGs que nós levamos lá, Fundação Amazônia Sustentável, IP, ISA, Amazon, IPAM e uma outra lá que eu não decorei o nome, são 6, eles já arrecadaram, que você vai na transparência, veja só, não tem o que é nebuloso. 3 bilhões de reais. Peraí, eu falei 3 bilhões de reais. Bilhões com B. Bi com B. Claro. Porque uma foi 500, outra foi 400, outra foi 1 milhão e pouco. E eles acham normal o balanço que eles pregam. Lá no balanço tem despesa com pessoal, X. Serviço a terceiro, X. Serviço jurídico, X. Só que esses 3X aqui são eles. E dá 80% do dinheiro que ele recebe. E é normal. Não, eu presto serviço. O cara do ISA, ele achou normal, quando o X perguntou, ele prestar assessoria ao ISA. Ganhar do ISA. É normal. Cláudio, Tiago, Débora, eles vivem num outro planeta. A dimensão que eles vivem, eles pensam que é acima, mas deve ser uma dimensão abaixo. É outra dimensão, tudo é normal. Nós somos os incivilizados, nós somos os bobos, os colonizados, que vão aceitar tudo que eles... E foi aí a nossa vantagem. Eles subestimaram. Né? E de onde eu vim, Manaus está a 3 mil quilômetros e o meu de Manaus dá mais de 1.000 quilômetros. Então, para estar em Brasília, eu levei 5 mil quilômetros para estar aqui. Eu encontrei dificuldade, eu não sou tão bobo para poder estar aqui. Eu avisei para eles. Quando eles começaram, primeiro dia, Virgílio Viana, vocês já ouviram falar nele, né? Pense num 71. O cara hoje ele é conselheiro do Vaticano para assuntos de mudanças climáticas. Cara, chegou outro dia na Amazônia. Aí eu avisei para ele, você pode dizer o que quiser, isso aqui não é Inquisição, isso aqui não é um tribunal de júri, mas olha, os senadores aqui são todos da Amazônia, viu? E ele foi mentir e a gente pega ele na mentira, assim como a Marinha. Agora, também. senador, esse trabalho foi impressionante porque, como o Tiago lembrou, há muito tempo que se tenta investigar as ONGs e não consegue. Os governantes, em geral do PT, impedem mesmo porque a relação promíscua é patente, né, como o senhor lembrou agora.
Como é que isso foi possível? Como é que foi possível levar a cabo? Porque eu me lembro que certa vez, entrevistando o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele me contou um episódio muito revelador, né? Ele esteve depois de insistir por outros meios, ele foi pessoalmente ao BNDES para ter conhecimento da prestação de contas dessas ONGs que recebem dinheiro do Fundo Amazônia e tal, que isso tudo é gerenciado pelos cúmplices deles no BNDES. Isso. E o carinha lá do BNDES, chamado à presidência pelo presidente do BNDES, disse que o ministro não ia ter acesso à prestação de contas. E aí criou-se um climão no gabinete do presidente do BNDES, segundo o relato do hoje deputado Ricardo Salles, até que se fizeram ali um acordo para o ministro não levar não levar com ele os relatórios para consultar, estudar, auditar. Ele teria acesso ao relatório ali, à vista do funcionário do BNDES, né, e do presidente também do banco. Foi assim que aconteceu. Quer dizer, eles criaram uma espécie de crime perfeito, né? Nem sequer podem ser auditados. É por isso que me admirou tanto que a CPI tivesse avançado nas investigações. Cláudio, veja bem, eu prefiro 1000 vezes, e por isso que na vida eu acabei chegando aqui. Eu tive muitos problemas, mas todas as minhas brigas foram com pessoas que se julgavam acima da gente e me subestimaram. Eu aproveitei isso enquanto estava me subestimando, embora já tinha tido a autonomia do Banco Central, já sabia que não podia subestimar, mas continuaram me subestimando. E eu avancei. Isso. O que as outras CPIs, onde elas pecaram? Elas deixaram o governo botar a maioria, o governo dominou e não tinha ninguém assim, eu não sei com o perfil que a gente tem de independência. Aí nós entramos com requerimento, o Davi me enrolou 2 anos, o Rodrigo enrolou mais 2 anos. Quando começa essa legislatura, aí eu de novo tive que apresentar, consegui 41 assinaturas, metade mais um para prorrogação. Enquanto eles me subestimaram, mas o Rodrigo não vai ler o requerimento. Leu. Mas nós não vamos indicar os membros, que são os blocos que indicaram. Enquanto os blocos se recusavam a indicar, eu pegava alguém naquele bloco, são vários partidos, que podia somar comigo. E cheguei a 6. De 11, nós éramos 6. Podia fazer o que fizesse, nós éramos 6. Aí eles indicaram os 11, quiseram a relatoria, a gente não deu. Então, eu atribuo a pedância desse pessoal, sabe? Eles subestimaram. Quando eles olharam, eu fiz de propósito, né? Por exemplo, a relatora lá da CPMI, a Elisiane ia para ser a relatora nossa, mas tinha CPMI. Aí botaram na CPMI. Aí o que é que eu fiz? O que é que eu fiz, Thiago? Eu botei o nosso horário... Fogos. Soltou fogos. Uma comemoração. Porque eu teria que... A minha mulher que diz, quem iria era eu, porque mulher com mulher vai brigar, né? Depois a gente conta o episódio da Marina, a paciência que eu tive. Então, veja bem, aí nós botamos junto com a CPMI. Eu não podia permitir que o pessoal do governo, daqueles radicais, fosse lá para a nossa CPI. Tinha que fazer no mesmo horário. Então eles não puderam nunca ir atrapalhar a gente. CPMI e a gente avançando. Os índios invisíveis estão aqui, os índios mudos estão aqui falando. É isso, está aqui, não queremos ONG é perniciosa. Os índios dizendo. Depois que os índios falaram, aí vamos mostrar quem vai avalizar. Aldo Ribeiro, ex-ministro, avalizou. O Ricardo esteve lá, avalizou. O escritor de A Máfia do Poder, o Carrasco, avalizou. Aí, aos poucos, eles foram mostrando. Quando a CPMI acabou, nós já estávamos na fase, nós íamos fazer diligência. Como que eu fiz diligência? Quinta e sexta-feira. Por quê? Porque a TV Senado está livre. Tem tudo pensado. Então a TV Senado transmitiu ao vivo, nós subestimaram, se deram mal. Por que se deram mal? Porque hoje eles estão na retranca. Não vai acabar? Claro que não vai abalar, não vai, mas deixaram eles lá, né? Eles tiveram que ir para a defesa. Então eu atribuo isso. Subestimar é muito bom, cara. Você brigar com uma pessoa que se julga acima de você, mas é bom demais. A minha vida foi sempre travando a luta com esse pessoal, por isso que eu acabei sendo, eu não sei, a palavra não é vencedor, chegando aqui. Eu vou dar 2 episódios, Débora, rapidinho, para vocês falarem mais do que eu. Vou dar o episódio da FUNAI. Vamos a Pari Cachoeira, no Alto Rio Negro. Aí a FUNAI manda um relatório. Vacina de febre amarela. Tá aqui. Quem não tinha fez. Eu saí num posto aqui em Brasília, fiz e mandei. Vacina Covid, tá aqui. Plano de ação, o que vocês vão fazer lá?
Aí eu ri e falei, tá bom, nós vamos lá fazer isso, isso, isso. Aí no último dia, no penúltimo dia da nossa viagem, na véspera, um relatório, não sei como é, um relatório, não sei como é que é o nome, sei lá, pra gente preencher. Aí tava lá pra gente preencher, que eu me comprometia, eu, presidente da CPI, a não divulgar as imagens colhidas pela TV Senado. Aí eu estava no gabinete, mais ou menos 6 horas, eu rasguei o documento, rasguei, fui para a tribuna, o Jacques vai estar falando, Jacques, o que está acontecendo? A FUNAI confundiu. A FUNAI está pensando que eu estou pedindo permissão, eu estou comunicando que vou. Eu não preciso pedir permissão à FUNAI. Eu vou. Quem quiser me pedir, que vá lá para a base aérea em Manaus, que eu vou. A FUNAI queira ou não, a FUNAI não manda aqui, isso aqui é o Senado da República. Então eu acho que essa coisa também, quando nós voltamos da reserva Chico Mendes, eu queria que depois você me perguntasse sobre a reserva. Chico, aí nós fomos, eu vimos penalizados, cara, coração estraçalhado. Aí fizemos uma ação, com meio de ação, fomos entregar a Procuradora-Geral da União interina. Solicitei uma audiência com ela, não respondeu terça. Na quarta, a assessora disse para mim que ela não podia, para eu falar com o chefe de gabinete. Falei com ele, eu não falo, fala você, chefe de gabinete. Falei, já que ela não quer que eu vá lá, ela vem aqui. Aí reuni tardiamente a CPI, emitimos um convite. Era convocação, mas aí os outros senadores se assustaram, né? Não, vai ser convite. Aí ela soube, aí mandou um senador falar comigo, aí nos convidou, tomamos um cafezinho, comemos um bolo. Então, eu acho que se você sabe o tamanho que é ser um senador, se você sabe a importância do Senado, aí você vence essas barreiras. Então, subestimaram com um cara que sabe o que é ser senador. Boa. Antes da primeira pergunta, senador Plínio, eu quero também agradecer ao senhor pela atenção dada ao Diário do Poder aí durante esses dias de CPI. O senhor estava aqui falando nos bastidores que os seus assessores comemoram que o senhor é um assessor acessível e eu, como repórter, também agradeço ao senhor nesse sentido. Agora, o Tiago estava perguntando aqui sobre exemplos cabeludos da CPI das ONGs. A gente começou essa cobertura com um caso interessante e controverso que o ISA, né, um instituto que foi ali um grande protagonista dessa CPI, ele foi admitido pelo Ministério do Meio Ambiente em meio às investigações, ou seja, haviam denúncias e mesmo assim o Ministério abriu as portas para o ISA mais uma vez. Como é que o senhor acompanhou essa questão? Pois é, exatamente esse relacionamento entre eles e esse ar de superioridade. Tá vendo lá, CPI no Senado, Senado de bosta. Na cabeça deles é assim. Na cabeça deles, vocês também, tá? Vocês não estão livres disso não sou só eu não. Eles consideram a gente, sabe, colonizado. Então, eu encarei assim, dessa forma. Ele falou, nós não ligamos, isso aqui não vai dar em nada. Eu apostei com a minha assessora, quando eles abriram esse edital, que o ISA estaria lá, e WWF também. E estava. Eu provei para a Marina isso. Estão nem aí, é normal. Mas isso é normal, senador. Tudo para eles é normal. O que não é normal... Normalizaram a corrupção. Normalizaram a corrupção. O que não é normal é o índio ter um gerador de luz. O que não é normal é o índio plantar e colher. O que não é normal é o índio ter um trator. Isso para eles não é normal. Fere a cultura do índio. Ou ter instalações sanitárias, por exemplo. Também não é normal, porque o índio tem que fazer cocô na água ou no mato mesmo. Como a Silvia falou, na água, mas nem todo mundo mora perto da água, né? Mora longe da água. Eu digo isso porque eu conheço e eu mandei muitas emendas parlamentares. Tanto quando a Marina falou para o doutor Ina, falou, eu já mandei mais de 100 milhões, 6 milhões, e mostrei lá, a comunidade inteira indígena recebendo um gerador que a gente mandou. Mas falar do Carlos, que a Débora lembrou bem, e eu falei com o Tiago, Amazon pegou, eu não sei o número exato mas 14, 12 milhões, vamos dar um exemplo lá. O Amazon realizou um treinamento, e eles são bons, e o dinheiro é para isso, um treinamento para 152 pessoas no interior da Amazônia, não disseram exatamente de onde. Nessas 3 noites de treinamento, que interessa a eles, tanto é que eles falam treinamento, pagaram 618 mil reais. Para eles mesmo, Amazon. E PAN, que a Marina é conselheira honorária, mas não é conselheira. Ela é conselheira honorária, mas tanto é que eu falei para o cara lá, falei, é conselheiro ou não é? O cara não é, mas não é. Falei, a rainha de bateria que é simbólica, a rainha de bateria não, a rainha não sei de que é simbólico. Vamos lá, o IPAM pegou 14 milhões do Fundo Amazônia
para executar um projeto, mas teve que mandar elaborar o projeto. Para eles mesmos, pagaram R$6.800.000, para eles mesmos, projeto. Pega o ISA, fundador, presidente do ISA, agora ele é só assessor, ele só faz assessoria, estudos. Quem é o maior cliente dele? ISA. Então está aqui. Se isso não foi escabroso, Tiago, para eles não é não, tá? A relação promíscua é absolutamente clara, é um jogo de comadre, uma porta e nós estamos falando de dinheiro giratória, que a comunidade não tem, sabe? A fumaça lá em Altaz, a fumaça no Amazonas, vocês ficaram com pena da gente, Manaus coberto de fumaça, todo ano Manaus coberto de fumaça, esse ano foi mais. Mas qual é o pulo do gato, a pólvora, a roda de não ter fumaça? A gente sabe que vai ter fumaça. Isso aqui é uma estrada, tem 19. Ele começa naquela gramazinha pós-asfalto. Começa queimado ali, 3 meses de sol ele queima. Aí ele vai queimando. Como ele para, ele entra no campo de gado. Queima também. Ele não queima a floresta, tá? Não tem força para queimar a floresta. Ele chamusca. Claro que alguém vai, aproveita e faz o seu roçado. Se você tivesse patrulha mecanizada em todos os municípios, você antecipava. Primeiro, o roçado não precisa ser queimado, porque você vai revolver a terra com o equipamento. Se você tiver um carro-pipa de primeiro mundo, você vai lá quando começar. Um avião para jogar, mas não tem nada disso. Porque eles querem que continue assim. Eles são do império do bem, né? Eles são do bem, altruístas, politicamente corretos, participam de eventos no Vaticano, em Madrid, em Paris e o escambau. Pero mútuo, né? Organização não governamental, mas absolutamente financiada pelo governo e os seus amigos. No final, um relatório muito bem elaborado, aliás, eu li esse relatório, um relatório muito bem feito. E me pareceu de grande credibilidade assim, o trabalho da CPI também, pelo fato de ser composta e liderada por representantes do povo da Amazônia. Isso. Né? O senhor do Estado do Amazonas, o relator do Estado do Acre, e isso deu muita confiabilidade, digamos, muita credibilidade ao trabalho da CPI. Que não era ninguém de São Paulo que estava ali investigando, né, de repente, as ONGs que atuam na região. E a né? escolha não foi à toa, viu, Cláudio? Foi a dedo mesmo. Então, eu tenho eu só fiquei intrigado com uma coisa. A CPI, enfim, indiciou ou pediu o indiciamento do presidente do ICMBio, né? Em razão daquela porta giratória, né, em que essa coisa de... o cara é funcionário público, pede licença, vai para a ONG, ganha dinheiro, vai para o serviço público, aí libera dinheiro para aquela ONG, enfim, nessa safadeza que a gente conhece bem. Eu só não entendi por que a CPI não indiciou a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Ela é acusada, foi apontada, acusada, verificado que ela é integrante do conselho de uma ONG dessas mais influentes, ela favorece essa ONG, ou o ministério dela. E funcionários do ministério dela também. Favorecendo essa ONG, com contratos milionários, etc. e tal. Isso não é corrupção? Isso não se assemelha ao caso do presidente do ICMBio? Pois é, eu conversei com o Márcio, eu não tentei influenciar em indiciamento, né? Eu, por exemplo, o presidente do ISA teve uma hora que ele perguntou para mim, o senhor tem alguma coisa contra o ISA? Eu falei, eu tenho muita coisa contra o ISA, né? Mas não podia deixar o pessoal levar para isso. É porque isso aqui não está tipificado como crime. Ela ser conselheira e não tem nada, pelo contrário, é palmas para... Então a gente contou muita dificuldade, a gente podia pedir sim, mas vai ser negado. Então eu não posso ter uma CPI, nós não podemos ter uma CPI que seja derrotada aqui, perde ali e perde lá. A gente não pode passar para a história como uma CPI que pediu o indiciamento de 10, não teve nenhum... Não deu em nada, né? Pediu quebra tiro bancário de 5, não deu em nada. Então, como eu conheço essa parte que está aparelhada também com as ONGs, tem muito onguista lá tem muito no poder, Procuradoria Federal da República, Justiça Federal. Então, Roberto, a experiência que eu carrego e a idade que eu tenho não permite mais levantar a bola para essa gente fazer o gol. Então a gente era preferível nenhum, se fosse preciso. Teve uma jornalista no programa ao vivo que ela perguntou, quer dizer então que a CPI fracassou, não indiciou? Eu digo, pelo contrário, a gente não foi para prender ninguém. Então esse motivo, não tinha coisa forte que seria negado. Assim como quebrar o sigilo bancário, agora para eles correriam para
para o Supremo Tribunal Federal. E vocês imaginam, irmão, o que cairia, né? E não seria dado em nada. Então, eu quis passar essa mensagem. Quando eu digo eu quis, porque estava na minha cabeça isso, mas com os senadores sabendo, uma mensagem de uma CPI vencedora, que abriu a caixa preta, que expôs, que falou o que tinha que falar. Não que perdeu quando pediu isso, pediu aquilo. Caso da Marina. A Marina seria a última, mas eu sabia que ela não iria. E nós tínhamos um acordo de cavalheiro, convite. Né? O PT pediu, a gente só vai convite. Eu digo, eu convido a Marina, ela não vai e eu convoco. E ela caiu direitinho, né? E ela caiu no que a gente queria, não foi por bem, foi por mal. E ela já chegou lá odiando exatamente, porque ela foi, imagina, convocar a Marina. Imagina você fazer perguntas indecorosas à Marina, que a Marina lá na Copa é estrela, lá fora ela é estrela, porque ela é aquilo que eles querem que ela diga. Na época não tinha, na época do Império, a corte do Dom João, sei lá, a corte, aí eles convidavam alguns brasileiros para ir à festa. Cafeicultores, donos de escravos, e eles se vestiam como os colonizadores. Então eles achavam que pertenciam à corte, mas eles só serviam para aquele momento. E esse brasileiro saía de lá falando como cortesão, como colonizador. É assim que eu comparo esse pessoal. Eles são colonizados, que são chamados, são empoderados, faz a cabeça deles, chegam aqui achando que não são colonizados igual a nós. Senador, o senhor que é da Amazônia, conhece a Marina mais do que qualquer um de nós, ela está boa do juízo? Porque eu até anotei aqui, numa recente visita dela a Manaus, lá numa palestra, alguma coisa assim, ela, quando questionada sobre aquela fumaça intensa, né, que cobria a cidade, grande parte lá da região, ela atribuiu a fumaça a nanomísseis cósmicos. Eu sei lá. E disse também que, portanto, isso tudo era... Depois falou coisas incompreensíveis e disse que tudo isso decorria de irregularidades cósmicas. É uma forma que ela encontrou de escapar à pergunta sobre por que o governo não estava agindo contra aquilo. E ela... É uma pessoa assim, o senhor percebe, na cópia anterior, né, nesta agora eu não sei, porque ela não foi protagonista relevante, mas na anterior ela mentiu, né? Chegou lá dizendo que no Brasil havia 120 milhões de miseráveis e tal. Isso, é uma mentira, né? Não que ela seja... invente essa modalidade, né? O presidente da República também, em organismos internacionais, sobretudo quando está fora do governo, ele mente muito sobre e contra o Brasil, né? E eu queria saber exatamente qual é a impressão que o senhor tem da verdadeira, como é que eu diria? Estado do juízo. A verdadeira do estado em que ela se encontra, né? Ela também passa a impressão de que é como se ela fosse uma ministra de meio ambiente do mundo, né? Não do Brasil. Planeta, mas ela está com o juízo perfeito? É só um momentinho que tem algo urgente para acontecer. Tem que votar no Congresso Nacional, tem que votar. A gente tem que votar. Comerciais. Não, por favor, fique à vontade, é uma situação... Veja bem, eu acho... eu conheço a Marina, a história dela, e conheço a história igual a da Marina de várias pessoas. A Marina é uma heroína, mas eu conheço muitas heroínas, eu conheço muitas marinas no interior do estado. Aquela do São Félix do Xingu, aquela mulher que desafia a justiça, que se dispõe a morrer pela causa. Eu acho a Marina uma repetidora. Lembra que eu falei agora do Império, da festa do Império? A Marina é uma dessas pessoas convidada para a festa do Imperador. Ela é sempre convidada. E ela vai, ouve aquela festa, aquela bebida, aquela comida e as falas da corte. E ela volta repetindo e não sabe o que está dizendo. Daí essas palavras, né? Ela acha que 5 graus de calor vai acabar com a Amazônia. A Amazônia é que manda chuva. Está provado que vocês aqui, as brasileiras, não dependem da nossa chuva. Se a floresta ela produz, ela consome. E se floresta não precisasse de água e produzisse, a minha mulher não aguava as plantas lá em casa todo dia, né? Então, veja bem, ela é repetidora. Mas como ela é uma mulher doente, ela mesmo diz que é doente, né? Ela passou 6 horas olhando para mim. Me encarava o tempo inteiro, tentando me tirar do sério. Intimidadora, hein? Esse bosta me chamou aqui e tá. A gente lia nos olhos dela, né? E eu, passado na casca do alho, não estava nem aí por ela. Então, eu não acho que ela esteja... eu acho que empoderaram tanto a Marina que ela pensa que é aquilo.
Entendeu? O que disseram que ela é. Ela se julga aquilo. Acreditou nas mentiras que contaram. Tanto é que você fala que ela acha que era ministra do planeta, né? Então ela acreditou naquilo. Grosso modo, em grau bem menor, é nós aqui em Brasília. O que acham os assessores da corte que faz pra gente? Se você entrar nessa, você está fora da realidade. Então a gente não tem... Ela entrou nisso, mas eu acho que doente, assim, doença não. Mas ela é uma mulher muito frágil, ela falou muito das hérnias dela. Agora você imagina a minha situação, Débora. Mulher, Marina é uma mulher. Sim. Ministra. Aquele dia da imprensa. Negra e doente. Você imagina se eu levanto a voz? Você imagina se eu vou para... Mas ela se sentiu à vontade para, inclusive, ofender o senhor. Exato. Sim, falar nas suas mãos. Ainda deixou ali meio que para o final, também uma coisa um pouco covarde. Mas deixou claro, da mão não ficou assim bem claro, né? Da mão foi assim, pela enésima vez ela falava que cortou seringa. Sim. Aí eu falei, olha, eu nunca cortei seringa, não fui prestar, mas eu conheço a estrada, coronel, veio pela sua mão. Exato. Então ela desdenhou. Aí eu não sei se vocês viram, mas saiu assim, eu falei, é mão de escritor, ministro. A minha mão doa, a minha mão oferta, a minha mão não pune. Isso é mão, por isso que ela é macia assim. Então ela encontrava sempre uma resposta. Eu fiquei esperando o senhor falar assim, nem assina contratos indecorosos. Exatamente, mas é uma mão que assina documento do bem. Entendeu? Aí eu começo a fazer esse tipo de coisa, aí a opinião acaba se voltando. Uma parte vai gostar e uma parte vai detestar. Fez isso porque era mulher, queria ver se você fazia isso com o Lula, queria ver. Então, do que eu conheço de jornalismo, de radialismo, de vida e de parlamento. Então, era importante eu não entrar na onda dela. Minha mulher mandava mensagem lá, corta logo essa mulher, não sei o quê. Aí eu botava, calma, vai chegar a hora, né? E chegou a hora, você vê que ela falou besteira da BR, que era para passear. Aí e combinou, a caixa preta. Combinou com a caixa preta. Que teve que mudar a terminologia para a caixa laranja, não foi? Aí eu chamei caixa de Pandora, já que você vai, chama caixa de chumbo, né? Mas quem mandou bem naquela sessão também foi a deputada Silvia, né? O IMP. A Silvia é excelente. E a Silvia, não sei se vocês repararam, ela é sempre a última a falar. Primeiro, porque a última já está tudo agendado. Segundo, porque ela é deputada e é convidada minha. Não pode falar, mas eu consultei, não anula os depoimentos. E a Silvia anota tudo. Tinha ela junto. Aí ela veio, ela faz o fechamento. Ela foi com a gente para o Acre, era uma pessoa muito boa, muito conhecedora, assumida, convincente. Eu sei que a gente teve sucesso por causa dessa mistura, desse conjunto. Mas jamais nós perdemos, como diz lá na estribeira, né? Eu não podia botar dedo em riste na cara de ninguém, ameaçar ninguém de criminoso, de cadeia e nem acusar de corrupção. Eles mesmos falavam. Mas eu acho isso normal. É normal, a gente acha isso normal. Ele mesmo se autocondenando, né? Agora a gente tem que trabalhar na legislatura para criminalizar esse tipo de coisa, para clarear. Eu, particularmente, apresentei 6 projetos de lei, o Márcio apresentou tantos, sempre para dar clareza, né? Transparência, essa coisa. Nós temos que saber, que a gente não sabe. Quem está mandando dinheiro? Noruega. Quanto está mandando de dinheiro? Tantos milhões. Para quem? Né? BNDES, vai distribuir para quem? Para as ONGs, quanto é, o que faz. Então a gente tem que saber. Você vai na embaixada. Deixa eu contar outro episódio também, da embaixada do Ministério das Relações Exteriores. Pedi lá umas informações, eles mandaram um documento com 600 e tantas páginas em inglês. É inacreditável, eu ouvi falar nessa história, a gente até chegou a publicar. Mas olha como o seu amigo isso. reagiu, olha como eu reagi. Beleza, faz um ofício para lá e dá 2 opções. Ou mandam traduzido, ou eu convoco para cá. Ver qual é o menos ruim para eles. Semana seguinte me aparece no meu gabinete 11 embaixadores, que a gente chama, né? 11 embaixadores, disso setor, daquele. 11 no gabinete com o senador, que a Marina acha que não era nada, né? Então, aí qual foi a desculpa dele? Mas isso não é com a gente. Eu falei, porra, bastava dizer isso, meia lauda. Eu sou da época da lauda ainda, de jornal, né? Meia folha, você dizia isso, estava resolvido. Agora, não, mas nós vamos traduzir. Eu digo, basta dizer que vocês não têm nada a ver. E eles não têm nada a ver. E tem que ter. Não, fizeram de sacanagem. Mas, conheço bem aquela coisa. Mas imagina, sim, mas você acha que eu fiz o correto também. Eu peitei. Não, mas isso é revelador do desprezo que ele tem pela classe política, eles têm também
pela minha instituição. Né? Quando eles mandam em inglês, é meio que, ó, vocês não sabem, vocês mal falam português. Exatamente. Exatamente. Inclusive é desdém. Eu falei, estão desdenhando, isso é uma cinta, eu não tolero. Eu sou senador da República Federativa do Brasil. Eu nunca ouvi, nessa cidade, eu nunca vi uma história de um órgão público federal, distrital, de qualquer nível, enviar uma resposta a outro órgão em inglês. Isso não existe. Isso nunca aconteceu aqui em Brasília. Mas olha o que eu estou te falando. Como eu dei 2 opções, está gravado. Eu falei, se é desdém, não aceito, não tolero. Isso aqui é o Senado da República, a língua oficial aqui é o português, e eles têm 2 opções. Ou mandam traduzido, ou eu chamo aqui. Olha só, os metidos que subestimaram, foram 11 comigo. Foram 11 lá comigo, para se explicar. Ou seja, reagimos à altura. Se nós tivéssemos consciência do que nós somos, nós, Senado da República, as coisas estavam ótimas. Já tinham caçado Alexandre de Moraes há 1000 anos atrás, desde 2019 que eu peço isso. Nós vamos entrar nesse assunto ainda. Aqui. Vamos. Agora, senador, a gente sabe, né, da atuação das ONGs, né, quase todas, a maior parte delas são ONGs picaretas, né, que existem para tomar dinheiro mesmo dos governos e das pessoas, instituições internacionais, que até algumas de boa vontade querem ajudar e tal, e acabam fazendo doação a quem não deve. Muito se dizia anos atrás que havia áreas na Amazônia, áreas indígenas, onde somente tinham acesso àquelas pessoas que falavam inglês ou que se dirigiam aos indígenas em inglês ou aos zongueiros, né? Havia muitos estrangeiros. O próprio ex-ministro Aldo Rebelo, que fez uma viagem incrível, né, por terra até a Amazônia, ele contou isso numa entrevista para nós também no Grupo Bandeirantes, quando ele disse que houve um café da manhã de uma pousada, de um pequeno hotel onde ele se hospedou, só havia estrangeiros, só havia pessoa falando inglês, né, no meio da Amazônia, né, numa demonstração dessa invasão ali. Queria que o senhor desse com ou sem CPI, ou não, né, com o que a CPI apurou. Como é que está isso hoje? Como alguém da Amazônia vê isso ou tem informações a dar sobre isso? O Tiago até, acho que ele perguntou o que moveu a pedir a requerimento da CPI. Esse é um dos motivos. Eu, como repórter, fui muito a São Gabriel, até como amigo do prefeito, que era meu vizinho, depois como repórter. E via, naquela época já, missões, naquela época eram missões ainda, não eram ONGs, eram ONGs travestidas de missões. Tinham o que havia de mais moderno, aquela radiofonia no meio do mato, eles transitavam normal e aquilo chamava a atenção da gente. Tempos depois, anos depois, décadas depois, o ISA fez isso no Alto Rio Negro, isolou os índios do Alto Rio Negro e não permitia brasileiro de entrar. Aí já era brasileiro não permitindo brasileiro. Mas eles entram, os estrangeiros entram, são pesquisadores, né? Eles vêm ajudar, eles vêm pesquisar. Na realidade são usurpadores, né? Usurpam o conhecimento tradicional, publicam um livro, ganham dinheiro e sequer citam a fonte. Hoje ainda existe, e muito, porque hoje está dominado, Cláudio. Naquela época eles estavam tentando dominar, hoje está dominado. Eles entram em qualquer lugar sem dar satisfação a ninguém. Onde você for, você encontra uma ONG. A ONG que tá impedindo o potássio lá na Amazônia é uma ONGzinha de merda, mas é uma ONG. Aí entra na Justiça Federal, a juíza dá a liminar. A Procuradoria vai consultada, faz isso também. O procurador lá no Acre é um militante. Outro exemplo de como a gente deve reagir. Estou aproveitando para... A gente chegou com esse documento da Resex para pedir providência. Foi na esse episódio da procuradora que eu falei. Aí nós fomos levar em mão. Já ela prometeu dar provimento e deu. Aí me chega agora, me dando 10 dias para apresentar provas, né, do que eu estava dizendo. Aí eu fiz um documento de 10 folhas. Nós mostramos, fomos lá e mostramos. Aí eu citei o artigo que fala que o Ministério é que tem que investigar. Eu pensei que vocês eram obrigados a investigar e não eu. Eu mandei para vocês isso. A competência de investigar é de vocês. Então, o que eles depararam agora, Débora, é com um Senado gigante, pelo menos nessa CPI. Aquele cara, não vou não, porque o procurador vai ficar com raiva de mim. Quem não pode ficar com raiva de mim é minha mulher, por 3 dias. Passou de 3 dias, é um problemão. Até 3 dias dá. Então, a mulher da gente tem que não brigar com quem me interessa, brigar com quem eu amo, com quem eu gosto, brigar com quem eu não maltrato. E a gente reagiu desse jeito. Então,
O sucesso dessa CPI também pode ser atribuído ao comportamento dos senadores, que por nenhum minuto amoleceram, nenhum minuto acharam que o procurador é mais que nós, que o juiz é mais que nós. Não é, não é. E por falar nisso, nesse entendimento da autoridade da CPI, eu notei na última reunião que o governo, mesmo tentando retirar o único indiciamento, as falas a todo momento eram assim: a gente sabe que vocês têm maioria para aprovar o relatório. O senhor já estava preparado para essa tentativa? Nos bastidores, os senadores da ala governista também procuraram vocês? Como é que foi esse processo aí de tentativa da retirada do indiciamento? Procuraram, sim. Alguns amigos senadores ouviram o senhor do ICMBio, ele esteve comigo, perguntou se eu recebia. Claro que eu recebo. Lógico que eu recebo. Ele estava realmente preocupado, a mãe dele foi que soube da notícia, ficou preocupada, aquela coisa que sensibiliza a gente. Mas eu não podia tirar da memória o que eu vi na Resex, né? Lá na reserva onde você me toma conta. E falei, olha, o que eu posso ajudar, se você tivesse naquele dia que você lembra, fulano, que eu perguntei de você, 1 hora depois eu falei assim, doutor Mauro, eu lhe mostrei aquele vídeo da senhora dizendo que tudo que quer que o filho estude, o senhor não quer dizer nada para ela, para eu levar, eu transmitir, levar esperando? Não tenho nada a dizer. Quando eu falei que não tem energia, se tivesse dito, olha, eu vou mandar assim fazer a escola, nosso coração tinha abrandado ali naquela hora, a gente tinha desarmado. Aí não fez. Agora já estão, a escola foi autorizada, os ramais vão ser feitos. Aí eu falei, o que eu posso fazer, amigão, é de você ir, procura o senador Beto, que está apresentando o voto separado, para que ele fixe no teu caso, vá conversar com os senadores que têm, né, que são muito humanistas, que são entendidos, vai lá, peça o pessoal do governo, vai, tenta lá. Mas na hora não teve como separar, e foi votado o relatório. Mas vou voltar para a prepotência. Se ele tivesse dito naquela hora, não, senador, diga a dona Solange que eu vou ver com carinho esse caso da escola. Pronto, o coração da gente abrandava. Aquela imagem da mulher chorando, desiludida, sem esperança. E a arrogância do agente público, né? Eu ia ligar para ela e dizer, olha, o chefe CMBio disse que vai autorizar a escola. Prefeito, mas não tinha notícia boa nenhuma. Deu no que deu. Agora, é o pedido de um indiciamento, não é um indiciamento. E eles têm que se virar para lá, né? A gente não está sendo injusto. Entendeu por quê que foi só um? Porque com ele a gente sente que não está sendo injusto. Senador, vamos sair de CPI, vamos entrar em outra seara. O senhor é autor de um pedido de impeachment do ministro... Não, eu autor... sim, qual ministro? Do ministro Alexandre Moraes? Não, eu só dou corda para que o pedido seja colocado. O senhor defende o impeachment Defendo, desde 2019. Então, o senhor defende desde 2019 o impeachment do ministro Alexandre Moraes. Eu gostaria de saber se o senhor ainda tem esperança de que isso se concretize, se realize, e também se o senhor já está se preparando para endossar o coro idêntico em relação ao futuro ministro Flávio Dino. Se eu disser que não tem esperança, eu estou desdizendo tudo aquilo que a gente pensa do brasileiro, né? Que o brasileiro mantém esperança e tal. A gente tem que manter, porque o que eu torço para que aconteça é uma desavença, um encontrão, um esbarrão de egos, né? Eu espero que o mais vaidoso encontre com o vaidoso e meio, eles se batam e fiquem assim. O Rodrigo deu algum sinal de que a gente pode ter esperança com aquela PEC do olho visto, que regra as decisões monocráticas. Agora a PEC de minha autoria, que fixa o mandato de ministro, vai ser a partir de fevereiro. Mas não com reeleição, né? A minha não tem reeleição, mas vai ser muito mexida, viu, Cláudio? Porque a minha eu fiz bem simples. A reeleição vai tornar o ministro... Tudo, refém também, né? Refém, e ele vai começar a negociar politicamente a sua recondução. Aí fica refém dos senadores e tal. Eu coloquei 8 anos como simbólico. Eu sei que 8 anos não vai ficar, mas o importante é que a nossa PEC, que é a mais antiga, vai puxar. Eu tenho sempre que acreditar, né, que um dia possa acontecer. Por exemplo, ontem, se a gente derrota a indicação do Dino, a gente renovava a esperança de milhões de brasileiros que já não mais acreditam no Senado. Tem que manter a esperança como brasileiro e como representante da população, eu tenho que continuar cobrando, porque eu acho que ele ultrapassou todos os limites possíveis. Em 2019 eu falava em usurpação, né? E agora
Até o Gilmar falou o negócio de Troia. Não sei o que fala de Troia. Eu falei, diz para o Gilmar que a muralha de Troia já foi arrombada já faz tempo, né? Muito tempo eles arrombaram a Troia, já invadiram Troia. E a gente, só tem a gente, cara. Qual é a instituição neste país que pode fazer algo? Senado. Se o Senado não faz, aí sim, não tem que ter esperança de nada. Mas como eu estou senador, tenho que manter a esperança, de que um dia é possível. Tem o pedido de impeachment dele, do Barroso, esse eu assinei do Barroso. Fomos 6 senadores. Tem, acho que não sei se do Fachin. A gente precisa dar uma demonstração para a população de que ela pode confiar de que, na verdade, nós somos feitos de carne e osso. E o Senado é o tribunal do Supremo, né? Sim. A gente pode, é como eu digo, porque eles se julgam super semideuses, que essa primeira palavra que eu cheguei a chamar de semideuses, de achar que eles habitam o Olimpo. O prédio do Supremo não é o Olimpo. Eles não são aqueles, né? Que a força, eu tenho a força, aqueles heróis. Então a gente tem que combater. E só quem pode combater é o Senado. E se eu sou senador da República e tenho receio, se eu sou senador da República e tenho medo, eu não mereço ser senador da República. Não mereço, porque a gente luta tanto para estar aqui. Olha só, nós somos 81 de 220 milhões de pessoas. Nós temos uma certa garantia, que hoje não tem mais nada de garantia. O homem público que tem medo de injúria, calúnia e difamação, não é homem público. Não pensem vocês que eles não estão me rastreando. Tem um observatório, não sei das quantas, a Maria e o Vinícius sabem aí, vasculhando minha vida. Aí você puxa quem patrocina, WWF, né? Ford, aquele mesmo pessoal, então vasculhando minha vida, mais nesse campo ambiental, né? Outro dia descobriram que eu tenho um chalé numa reserva de desenvolvimento sustentável, né? É onde você pode ter essas coisas, se você participa da comunidade. Aí botaram aquilo como se fosse um crime, não tem repercussão nenhuma, há 23 anos está no imposto de renda. Então, enquanto não disserem, pode vasculhar minha vida, eu só me preocupo na política com a família. Enquanto não disserem que o Mas cabelo... é a estratégia de sempre dessas pessoas, né? O assassinato de reputação. Aí eles só encontram uma certa repercussão pequenininha, de 0 a 10, nenhum. É no teu local. Aí tu encontra um blog que não gosta de ti, um amigo teu que estudou contigo, continua na mesma, e um jornalista trabalhou contigo, mas está na mesma, e me vê, acha que eu não mereço estar aqui. Mas não encontra repercussão nenhuma. De cada 10 que comentam, 9, senador, tem mais a que fazer mesmo, estão lhe perseguindo. Não tem nada a ver, não é nada errado, eu estou só te dizendo que vasculham. Agora, imagina o que é eu entrar numa guerra e não querer sair com tiro, sangue, suor. Guerra é guerra. Guerra é guerra, você não faz guerra sem sangue. Senador, então, eu lembro do senhor defendendo, até no plenário do Senado, as mudanças na lei do impeachment, ou eventuais mudanças na lei do impeachment, né? Que era uma comissão presidida pelo então ministro, agora ministro aposentado, Ricardo Lewandowski. O senhor acha que, através de uma atuação nesse sentido, eventualmente agindo ali nessa mudança da legislação, é possível adiantar alguma coisa, abranger? Agora que no caça-ministro, ele está blindado. Imagina só, a lei de 1950 está velha, tem que ser mudada, nós temos que mudar. O Rodrigo mandou uma comissão de notáveis, presidida pelo Lewandowski e secretariado pela assessora dele. Se em 1950 tem 5 coisas lá que você pode caçar o ministro, né? Uma delas é ele mudar de opinião de uma sessão para outra, mudar de voto, sem que tenha sido instado a isso. A outra é ser ativista. Era uma coisa muito simples, que enquadra todos eles. Os 11, eu não sei se estão entrando agora, o André, mas enquadra todos eles. Ninguém é caçado. Tu imagina quando quem fizer a denúncia, que agora está assim, você faz a denúncia, pede o impeachment, você está só um. Se você não provar, vira contra você vai ser processado. Então imagina, não vai ter mais impeachment nesse país de ministro. Nunca teve e não vai ter mais. Era agora ou nunca. Agora com a lei de 1950 ou nunca. Aquilo ali foi para blindar mesmo. Tem alguns avanços, mas não adianta. Se você tem avanço, é como o ICMBio lá na Resex, né? O extrativista pode. Ele pode plantar, ele pode colher, ele pode fazer, desde que o ICMBio permita. E não permite nunca. Não permite. Gente, nunca. É o caso daqui. Não vai se caçar ministro nunca nesse planeta, se não for agora, com essa lei atual. Senador, o seu mandato já valeu só pela lei de autonomia do Banco Central, né? Obrigado, foi uma grande iniciativa muito necessária, né? E reclamada pelos brasileiros
entendem a importância disso, né? Mas agora a gente assiste o governo ali tentando de todas as maneiras destruir isso, né? Acabar com essa autonomia, né? O presidente da República, o atual presidente da República, só entende o exercício do poder se for, inclusive, não sei qual é o interesse dele de pôr as mãos nos indicadores do Banco Central. E aí eu gostaria de saber do senhor exatamente isso. Como o senhor encara essas iniciativas do atual governo tentando fazer com a lei de autonomia do Banco Central o que já fez com a lei das estatais? Tá. Primeiro eles tentaram de todo jeito, virou uma campanha da UNE, aquela campanha, o povo unido jamais será vencido, eles lutaram para lá, na porta do Banco Central, não adiantou. Lei não acabaram porque não tinha clima. O Senado não vai voltar atrás de um avanço histórico, secular. Né? E eu até agradeço pelo reconhecimento, porque realmente a gente teve um trabalho, mas fez. Agora, tem uma PEC do Vanderlan, né? que é meu amigo. O Vanderlan se enquadra, Débora, naquilo que eu te falei, mas acho que foi em off. É amigo da gente, tem uma PEC, assino. Não quero nem saber, é amigo meu, vou assinar. Lá na frente a gente discute. É o apoiamento. Né? O famoso apoiamento que eu dou para os amigos meus, não estou nem aí. Eu apoio mesmo. Parlamento é isso, né? É você ter amigos, ter companheiro, ter coisa, tem que ter. Senão a gente faz o que fez ontem, perdeu a eleição. O nosso máximo é 30, deu 31. Nunca vamos derrubar nada, porque a gente não avança. Então, o Vanderlan fez uma PEC. Aí a PEC, que eu só li lá a ementa, que está dando mais autonomia ao Banco Central. E ele fez depois de conversar com as pessoas que têm interesse não petistas, não governistas. Aí eu cheguei para o Davi ontem. Davi, eu quero essa PEC para eu relatar. Ontem o Davi não negava nada, né? E me deu na hora. Claro. E me deu a relatoria na hora. Então, essa esperteza que a gente traz, no bom sentido, de vereador. E eu estou com essa relatoria. Claro, não tenho nenhum pudor em dizer que vou procurar o Roberto Campos, conversar com ele, e a gente vê o que é bom. Para quando o Lula puder indicar o dele, também já ter mais lei, mais amarrando. Nós estamos no precavendo para daqui a 1 ano e meio, 1 ano na realidade, né? Mas foi uma lei que impediu. Já pensou o Banco Central não controlando a inflação, emitindo moeda adoidada aí no fundo do quintal, aquela maquininha colombiana, emitindo moeda mandando para Cuba, para Bolívia, para a Venezuela. Então, realmente, essa lei salvou o país, viu? Salvou o país. Agora você me pergunta, o que você entende de bolsa? O que você entende da queda, não sei de quê? Porra nenhuma. Eu só entendo que era preciso fazer isso. Era importante ter um banco autônomo. Eu não preciso saber de tudo. Né? Aquela história de imaginar, a gente vai a alguns programas, aí imagina que a gente sabe tudo. Eu falei, eu não sei nada sobre isso. Não, eu tenho que perguntar isso da assessoria. É como a gente ri às vezes, o Cláudio Berto falou lá no começo, de alguns certos analistas dessas TVs aí, CNN, Globo News. Porque eu conversei com a fonte me falou... Vozes da minha porra cabeça. Nenhuma. A gente ri, aí me garantiu que... A gente que está dentro... Sabe como eu comparo esse pessoal, Débora? Ao jogador de pôquer, por exemplo. Jogador de pôquer. Sabe tudo, é um bom jogador, sabe tudo, conhece as regras, as armadilhas, mas não senta na mesa, pô. Ele não está autorizado a jogar pôquer. Então eles entendem a regra, sabe como funciona, sabe como faria para ganhar, mas não pode. Quem pode jogar sou eu, que sou senador da República. Isso eles não engolem. Aí fica aquela história, né? Só dão matéria de quem diz o que eles querem, né? Agora, voltando lá, imagina, 36 anos para chegar no Senado de luta, aí alguém botar palavra na minha boca, né? Todas as merdas que eu fiz na vida e as que vou fazer são culpa minha. Mas ninguém vai colocar na minha boca. Não vou. A amizade até consegue o que quer com a gente, mas mandar... Vocês estão falando com um senador que não tem um industrial, um prefeito, um governador, um deputado que influencia. Influencia no voto assim, pô, isso aqui vai prejudicar, cara, isso aqui vai acabar comigo, aí eu fico mole, né? Mas não tem ninguém que diga assim, eu queria que você votasse, né? Eu recebi telefonema de amigo meu, desembargador, não pediu para votar, pediu para receber o Dino. E eu falei, olha, eu recebi, mas não voto. Não estou pedindo para votar, não, só para receber. Claro que recebo, porque ninguém tem autoridade para me pedir como votar, porque eu cheguei aqui de forma totalmente independente desse emaranhado, não do eleitor, né? Agora imagina quanto vale isso, Cláudio.
Como é que eu vou abrir mão disso em troca de um cargo, 10 cargos federais, viagem para o exterior? Eu não vou trocar essa liberdade, sabe, que a gente tem de dizer o que quer. Isso não tem preço, até para elogiar, até para falar besteira, mas eu tenho essa liberdade de falar besteira. Senador, nós publicamos na coluna do jornalista Cláudio Humberto a sua previsão com relação à votação de plenário. Ontem, quando a gente acompanhou a saída dos senadores ali da CCJ, o Omar Aziz saiu falando, eu disse que o placar ia ser esse. Eu não vi essa declaração dele antecipando. Agora, a sua foi quase bem certeira, porque o senhor disse que seriam 48 votos, Você não é? Publicou isso? Publicamos. Eu falei para você, eu falei. É porque a gente conhece o perfil das pessoas. Por exemplo, bota aqui, a relação de quem vai votar aqui com a gente. Aí você fala, isso aqui não vai. E tem uma coisa chamada que funciona na física e na política, chama-se lei da gravidade. Então, aquele pêndulo, Tiago, aqueles senadores que somaram conosco e votamos a PEC do Olho Visto, que nós derrotamos o governo aquele pêndulo ali é que você tem que observar. Ele vai e volta, e nós somos esse aqui. Então, você observando o que eu concluí ontem, quando teve 17-10 na CCJ? A lei da gravidade vai funcionar. Se tivesse sido um voto de diferença, como eu achava que seria 14-12 ou 15-3, alguma coisa, não mais do que 2 votos, mas não foi. Eu falei da lei da gravidade para você também, não sei se eu falei. A lei da gravidade vai funcionar. Eles não terão menos que 48 votos. Tiveram 47, né? Porque a gente conhece o perfil. A pessoa diz assim para você, eu vou votar, não vou votar, você já conhece. E você não tira a razão de ninguém, né? Cada um é um CPF diferente ali. Ninguém manda em senador. Ninguém manda. Se ele não quiser, ninguém manda nele. E nem partido fecha a questão. Nem partido fecha a questão, porque perde o senador. A gente... Especialmente no Senado. Não manda na gente. Então a gente conhece já e costuma acertar. Outro dia eu acertei uma também, até o Cid Gomes falou, tomou o meu lugar, porque ele é que faz previsão, né? Eu falei, Cid, faz previsão aí, cara, tu que sabe. Ele disse, não, mas não estou acompanhando, mas eu acho que passa de 50. Eu falei, Cid, não vai passar de 48, não. E deu 47, né? Eu estava chutando mais alto, eu achava que ia ser mais de 50. Tranquilamente mais de 50, porque o entusiasmo pela nomeação ou pela participação no circo da nomeação estava muito grande inicialmente. Sim, mas Tiago, eles só podiam levar aquele pêndulo que eu te falei. Nós somos lá, assina aqui, 23, aí vai, chega a 29, 30. Então, esse aí você não chega. Então você vê que deu 31. Se eles tivessem mais tempo, eles chegariam a 2, mais 2, mais 3, talvez. Mas quando eles concluíram que já dava, tanto é que o Rodrigo botou logo em votação, porque eles tinham ali. Aí o Rodrigo atuou quem está nos ouvindo, isso é normal no parlamento. Normal, se cabalar voto, pedir voto, convencimento. O Rodrigo atuou. Quando você vê o Davi no plenário, já estava atuando. Então você não tinha dúvida que ele passava. Eu disse isso ao Dino. Não sei se eu estou sendo repetitivo. Não, de maneira alguma. O Dino me visitou. Por favor. Ele visitou quando ele falou para mim, né, que sabia que eu não votava, mas ele estava ali como advogado para recorrer. Ele disse que é advogado, eu estou recorrendo. Aí a gente riu, brincou, contou piada, ele tem raiz na Amazônia. Eu dei uma bala de cupuaçu para ele, falando sobre tudo, rindo, brincando, mas eu disse para ele, Dino, você não precisa do meu voto. Não, mas você vai ter de 46 a 48, cara, tranquilo. Mas se esses 5 for pro banheiro na hora, ele brincou, né? Falei, não vão, então fica tranquilo, tu não precisa do meu voto. É uma forma de dizer não educado, né? Mas o senhor ficou surpreso com, como é que eu diria, com o novo Flávio Dino que apareceu? Sim. Porque assim, a imprensa bajuladora disse que primeiro que ele era mais um indicado negro do presidente do Supremo. Só faltou dizer que ele era magro também, né? Que ele era da... Fitness. É o primeiro ministro negro e fitness do STF. Ele chega lá, paz e amor. Olha, se eu tivesse vindo da minha cidade, Irunepé, que é longe, então do exterior, né? Eu tirei tirei umas férias, meu suplente assumiu e eu voltei agora, né? Eu não conhecia o Dino ministro, não conhecia. Eu votava nele, eu pedia voto para ele, eu era amigo dele, porque... Ele passa isso, é impressionante.
os assuntos que ele aborda, que ele conhece, que ele fala, a forma de concordar, a forma de discordar. Eu sou franciscano, ele também é, mas ele é um comunista franciscano, eu sou um católico franciscano. Aí ele falou que é franciscano também, que eu tenho lá a oração de São Francisco. Citou Deus várias vezes. Mas várias. Então mas, santo nome em vão, hein? Mas como eu vi o que ele fez no verão passado, aí não tem como votar nele. Mas é a forma educada. Eu não quero nunca, em hipótese, usar esse fato de estar senador, recusar alguém, não receber, desdenhar de alguém, humilhar alguém. Jamais. Isso é uma coisa que me incomoda na vida, é alguém humilhando alguém na minha frente. Eu gostaria de saber agora, indo para o seu estado, lá para o estado do Amazonas, eu queria que o senhor colocasse aqui qual o seu projeto, se o senhor já tem candidato, já fez opção por apoiar um candidato à prefeitura de Manaus, se o senhor eventualmente considera essa hipótese, enfim, eu queria que o senhor desse... perspectiva para 2026 também. Exatamente, e qual o seu projeto para 2026? Prefeitura, nem por decreto. Se publicarem um decreto aí dizendo Plínio Valério está eleito, prefeito, não precisa fazer campanha, pode viajar, só para assumir, não iria. Não iria. Não é meu perfil, não é meu jeito, e estaria descumprindo o meu mandato que eu prometi. Mas a gente tem lá o prefeito atual, que eu não vou apoiar, meu amigo, é vizinho, mas não vou apoiar. E tem um garoto na minha federação, do Cidadania, que é o Amon. O Amon é um garoto novo, tem a idade da minha neta, mais velha, né? Mas ele é da federação. Outro dia eu fiz a declaração que eu não seria candidato, o Amon me procurou e perguntou se eu queria ser candidato. Eu falei, não, Amon, de forma alguma. Eu posso dizer que eu sou, então? Pode. Você vá lá, diga que você é. Pô, obrigado, agora eu vou avançar. Aí eu falei, o PSDB caminha com você. E você vai comigo? Eu digo, não, calma, vamos, eu estou aí na CPI, eu prefiro ver com quem você está acompanhado, quem você está ouvindo, quem vai fazer parte do teu governo. Não, mas eu abro para você. Eu falei, não. A gente conversa. Então a tendência sim é apoiar o Amon. Por exemplo, se ele for esperto e botar um vice do PSDB. Eu não estou exigindo, estou dizendo se ele for esperto. Como é que eu vou dizer não vou para a rua se o vice é do PSDB? Mas ele é um garoto. Dica, Amon, né? Ele foi a dica para ele. Eu falei, estou te dando essa dica aqui, não estou pedindo nada, não. Mas eu acho, Cláudio Humberto, que eu vou ter que ir para a rua. A população de Manaus gosta de mim. De 835 mil votos, eu tive 635 mil em Manaus. A região metropolitana, onde meu nome chega, me deu 716 mil votos. Então, eu estou por ali. E eu tenho, porque o prefeito não está correspondendo, o Amon é novo, precisa de companhias que possam orientá-lo, mas isso tem que partir dele. Ele querer a orientação, ele querer conselho. Agora, a companhia dele vai me dizer se eu vou realmente com ele ou não. Porque não me adianta ele ser novo e estar acompanhado por uma politicagem antiga. Mas serão os dois que vão disputar. Eram os dois. E quanto ao governo, também não. Mas o nosso destino é Deus que traça. Eu estou aqui por uma bênção de Deus. Eu estou aqui, a coisa que eu sempre queria, é o que eu queria e Deus me concedeu. O governo não quero, mas se aparecer alguma coisa que me diga que tem que ser, eu iria. Mas se você perguntar de lícito ou à vontade, não. E a eleição de governo vai estar bem aberta lá, viu? Vai estar caminho bem aberto. Uma pessoa com o perfil da gente ganharia a eleição. Mas eu não tenho perfil para governador. Eu gosto do parlamento, porque aqui a gente realiza, aqui a gente faz, discute, a gente morre, mata, revive, né? Aqui é muito bom, mas o destino de governador, mas eu não gostaria de ser governador, não. Mas eu tenho que participar, sim, ativamente, porque não dá mais para ter essa coisa que a gente tem, essa simpatia do eleitor, e não participar. Porque lá, essa elite, Alberto, ela até me menospreza assim, um pouco quando falam de grupo. Eu não tenho grupo. Mas o Plínio não está agrupado. Mas aí que está meu segredo, não está agrupado. Então eu não tenho grupos. Eu não tenho prefeitos, já vou repetir, não tenho um grupo, não tenho. Mas assim, eu fui homenageado outro dia por um movimento chamado Panamazônia. Tinham 30 empresários industriais. Ali tinha 30% do PIB ou 40% do Amazonas. Homenagearam pela CPI, pela briga pela 319. 2 dias depois eu vou lá com os Mura, em Altazes. Me elogiaram, tinha visto pela CPI e pela luta em 19. Eu paro, descobri que eu estava pescando lá no Castanho, os agricultores me chamam para um almoço. Um monte deles me elogiaram pela CPI e pela 19. Ou seja, é um assunto que abrange todo. Então, o meu eleitor está nesse universo todo. E eu não sei se ele me quer participando ativamente disso. Aos poucos, eles estão se conscientizando de que eu sou mais importante aqui, para onde eles me mandaram.
E eu acho que a minha missão é mais aqui. Portanto, respondendo a sua pergunta, não tenho candidato, pode ser o Amon, governo só se for uma coisa de Deus, cara. Maravilha. Senador, então eu gostaria de agradecer a presença. A entrevista passou rápido, como sempre, aqui a conversa a Amazônia passa rápido. É boa. Tiago, existe uma coisa legal quando eu vou me entrevistar sobre a Amazônia. Não é só 20 minutos, senador, é 1h40, 1h30, porque é um assunto bom. Muito me bom. chamem sempre, que sempre eu virei. Eu sou grato a vocês, encontrar pessoas, ecoar o que a gente fala, ou seja, poderia ser um de vocês falando e eu ecoava. Então isso é muito bom. Eu posso contar um episódio rapidinho? Por favor, claro. Campo Grande, casamento do Márcio Bittar. Aí nós fomos no casamento, fiquei no hotel, minha mulher saiu pro salão, esqueceu lá um negócio qualquer. Aí lá eu vou pro salão, mas tem que pedir um Uber, um táxi. Meu nome é Francisco Plínio Valério Tomás. Aí no hotel eu sou Francisco. Quando eu desço, tinha um rapaz procurando o Francisco. Sou eu, vamos lá. Aí vamos. Aí ele entregou para minha mulher. Falei, vamos passar na drogaria aqui para comprar um negócio. Passa numa, passa noutra. Aí ele perguntou de onde eu era. Eu falei, do Amazonas. Ele falou, você tem lá um senador? Aí esculhambando o senador, né? Tem um senador. Eu falei, para. Por quê? Porque eu também sou senador. Aí ele falou, senador do Amazonas. Como é seu nome? Plínio Valério. Aí ele freou o carro, cara. Parou, assim, encostou, olhou para mim e levou assim alguns segundos para falar. O cara lagrimava. Um homão lá. Aí ele, desculpa, eu estou emocionado. Eu falei, que nada, cara. Eu sou, bora brincando. Ele falou, não, o senhor me representa. O senhor Campo Grande. Então, quando eu vou para cima do Supremo, quando eu vou para cima das zonas, eu tô tirando da garganta, entalado aquele grito de milhões e milhões de pessoas. Isso é gratificante. Então, ao invés do eleitor ser grato a mim, eu sou grato ao eleitor que me colocou e me deu essa bênção de poder fazer isso. Um abraço, me chamem sempre, que eu virei sempre. E mais uma vez, obrigado pelo apoio. Muito obrigado, senador. Obrigado. Parabéns. As informações muito boas. Eu gostaria de agradecer em nome da Débora, do Cláudio, e boa tarde para vocês.